amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor as principais notícias, novidades do Clube de Regatas Vasco da Gama e para a gente expor também a nossa respectiva opinião. E os dias no Vasco da Gama têm sido dias muito agitados por conta dessa situação, da possibilidade da saída da 777 Partners do quadro acionário da SAF Vasco. A gente também vai falar bastante sobre a situação do processo que está tramitando na Justiça daqui do Rio de Janeiro. A gente tem novidades para poder passar para vocês. E toda essa situação, a 777 vai vender, não vai vender, o Pedrinho recebeu proposta, tem muita gente passando informação errada para você. Tem gente que copia informações da Net Vasco e não apura. Então tem muito paetê, muito confete, muita purpurina e muita desinformação também. Então, a partir desse momento, a gente vai esclarecer para vocês algumas coisas aí. E iremos falar também sobre a necessidade de punição aos integrantes da última gestão que passou aqui pelo Vasco da Gama, que deixou os cofres da SAF Vasco vazios. Vamos começar falando aqui sobre a situação do futebol. Perfeito? Se inscrevam aí no nosso canal. Pessoal, o Pedrinho procurou mexer o menos possível no departamento de futebol do Vasco da Gama. Nesse primeiro momento, com um processo em curso na Justiça, o Pedrinho não quis fazer mudanças bruscas. O nosso treinador simplesmente vai chegar neste final de semana, o Álvaro Pacheco, né? Já deve treinar o Vasco da Gama nesta terça-feira, contra o Fortaleza. É importante dizer para você, torcedor do Vasco, que todos os contratos de fornecedores, atletas, patrocinadores da Vasco SAF, no momento, estão mantidos, correto? Bom, ontem a gente teve uma informação que está preocupando muitos torcedores vascaínos, é que o Pedrinho encontrou os cofres zerados. Entrou muito dinheiro aqui no Vasco da Gama. Até o presente momento, o senhor Jorge Salgado e o Osório, respectivamente, presidente e vice-presidente da última gestão, não veio a público para poder explicar do porquê eles terem feito vista grossa, não terem fiscalizado, e a situação é a seguinte: o Pedrinho vai ter que se virar nos 30 para poder arrumar dinheiro, para poder pagar os compromissos. Porque esse pessoal aí do Josh Wand, da 777, saqueou o nosso clube, roubou o nosso clube, levou tudo embora, e as pessoas que estavam aqui deixaram para lá e não fiscalizaram. Aí é o seguinte: o Pedrinho está aguardando um adiantamento da Betfair na casa de 6 milhões de reais, que é uma antecipação com relação ao patrocínio Master. Notícia também importante para passar para vocês, porque havia uma previsão que nesse mês de maio a 777 iria adiantar 5 milhões de reais referente ao aporte de setembro, referente àquele montante de 270 milhões
eles iriam aí simplesmente antecipar 5 milhões. Notícia que veio dos Estados Unidos, que a 777 não bota um dinheiro aqui no Vasco enquanto ela não voltar a ter o controle acionário. Perfeito? E aí a gente tem pistas do que vai acontecer aqui pela frente, tá? Essa queda de braço aí entre o associativo e a 777 Partners não vai se perdurar por muito tempo na justiça. Vocês podem ter certeza disso. A 777 hoje, né, ela ainda não ingressou com recurso aqui na Justiça do Rio, está mantida a liminar, só que ontem a 777 constituiu advogado, certo? A gente não sabe se a 777 vai fazer um acordo judicial ou se ela vai atacar essa decisão que se tem em primeira instância. A tendência é que a 777 agrave essa decisão para ter um efeito suspensivo para suspender os efeitos dessa decisão, onde deixou aí o Pedrinho, o clube associativo, com o controle acionário. Essa é a tendência, 777 tentar um efeito suspensivo. Eles contrataram ontem o escritório da esposa do ministro do STF, o Gilmar Mendes. E aí a gente tem algumas informações para poder passar para vocês. Se a 777 Partners ela não conseguir derrubar eliminar aqui no Rio de Janeiro, esse processo para chegar ao STJ, para ser impetrado aí um recurso especial, ele vai demorar pelo menos de 2 a 3 meses para esse recurso ser apreciado, certo? E o seguinte, a 777 Partners, ela não vai esperar muito tempo, porque as obrigações contratuais dela estão mantidas de pé, certo? Então, ela tem a obrigação de colocar esse aporte aqui de 270 milhões, coisa que ela, 777 Partners, provavelmente não vai fazer sem ter o controle acionário. E aí é o grande X da questão. Lá nos Estados Unidos, o Josh Wand, a irmã dele, a Molly, e também o Steve Pasco não integram mais o conselho, o corpo administrativo da 777 Partners. O que isto significa dizer? Uma vez que eles não integram mais o conselho da 777 lá nos Estados Unidos, eles não voltam mais para o Vasco da Gama. Está confirmadíssimo, junto à justiça norte-americana, que o novo controlador aí da 777 Partners realmente é o Kennedy King, dono da ECAP. E aí tem outra situação. O Kennedy King, ele não tem interesse de permanecer aí com essa aventura da 777 Partners e colocou todos os clubes da 777 Partners aí à venda, inclusive o Vasco da Gama, onde eles teriam estipulado um valor na faixa de 600 milhões de reais. Muita atenção nessa situação, gente, porque quando você ouvir por aí que o BTG, o XP, o Fundo Árabe ou o Fundo Inglês, ou seja lá quem for, procurou o Pedrinho, é fake news, tá? O Pedrinho não pode vender essas ações que pertencem a 777 Partners. O contrato não está anulado. E se porventura, tá? Tem muita gente emocionada aí que não passa a informação certa. Se o Vasco Associativo recuperar essas ações da 777 Partners, pessoal, a gente vai ter
todo aquele processo novamente para uma futura venda. A gente vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo, teremos uma nova Assembleia Geral extraordinária, é um processo longo, o Vasco não vai ser vendido de hoje para amanhã, tá? Agora, a 777, a tendência é ela aguardar se vai conseguir o efeito suspensivo aqui ou não, para poder vender. E quem comprar as ações da 777 Parques, obrigatoriamente vai ter que aportar 390 milhões do restante que falta a 777 colocar aqui no Vasco da Gama. Essa é a explicação técnica e jurídica para a coisa. O resto é conversa fiada. Ah, mas tem negócio de fundo, tem porra nenhuma. Tudo conversa fiada. Laureano, mas a situação de Felipe Coutinho. Irmão, não pensa nisso agora porque o cofre está zerado. É uma coisa de cada vez, responsabilidade, para a gente não fazer as coisas assodadas como o senhor Jorge Salgado fez. E tem que responder criminalmente por isso que está sendo, por isso que está sendo ocorrido no Vasco. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!